Bom, nós vamos falar agora de diodo Zener. Como o próprio nome diz, o diodo Zener ele é um dispositivo, é um diodo pensado para ser usado para operar na região de ruptura pelo efeito Zener. Então, se nós temos aqui a curva da corrente pela tensão pelo diodo, nós temos aqui nessa faixa de cá que existe uma região de polarização reversa em que o aumento da corrente reversa ela é pequeno, só que quando começa a haver ruptura, forma-se um joelho aqui e a corrente passa a fluir no sentido reverso, ok? Em polarização reversa. Então, nós temos aqui dois parâmetros nesse momento. Nós temos a tensão VZK, que é a tensão reversa quando a ruptura começa a se apresentar. E isso corresponde a um determinado valor de corrente IZK. Como também, enquanto ele está na região de ruptura mais avançada, uma boa faixa dessa região ela é bem linear. Então nós temos também, e quando você vai adquirir o diodo Zener no mercado, o fabricante especifica o valor de teste de referência. Nós temos aqui uma medida que é menos VZT, que é a tensão de Zener de teste, que o datasheet geralmente coloca. E isso corresponde a uma corrente menos IZT. Ok? Então, o diodo Zener, nessa faixa aqui que a gente está vendo, da ruptura, nós podemos ter uma pequena variação da tensão correspondente a uma grande variação da corrente. Então, nós podemos ver que estou exagerando um pouco no gráfico, mas justamente por conta da inclinação da curva característica na região de ruptura. Okay? Então, o diodo Zener é comumente usado para dois fins: ou para regulagem, que quer dizer regulagem de tensão, que quer dizer que é um circuito usado para procurar manter uma diferença potencial mais ou menos constante, ou com pouca variação, pouca sensibilidade à variação de carga, ou ele é usado como ceifador inclusive para proteção de entrada de equipamentos, quando você tem excesso de tensão. Então, o diodo Zener ele tem esse símbolo. Okay, nós temos aqui o cátodo e o anodo. Esse símbolo, para nós, ele tem o significado de diodo Zener. E do ponto de vista de modelo interno, considerando muito mais essa região aqui, ok? Que seria essa curva aqui, essa reta aqui, nós temos que o diodo Zener ele pode ser substituído para fins de análise por um diodo ideal, ok? Na verdade, como ele opera no modo reverso, esse diodo ideal vai ter que conduzir com a tensão do cátodo for maior que a do anodo, então o diodo vai estar assim. Nós temos uma diferença potencial vezes zero e uma resistência chamada resistência de Zener, ok? Que é uma resistência diferencial. Então nós temos aqui por esse modelo que se tem uma passagem de corrente IZ por ele, nós temos que a tensão sobre o Zener igual a vezes zero mais RZ e Z. Ok? Então essa é a equação que vamos usar unicamente
se está em ruptura. Do lado reverso, ou seja, quando é polarização direta, naturalmente nós temos um modelo de polarização direta. Ou seja, o diodo Zener em polarização direta, ele é um diodo como todos os demais. Ele tem esse crescimento exponencial aqui da corrente para a polarização direta. Ok? Então, a depender do modo que você detectar que o diodo Zener esteja operando, você vai usar ou o modelo de polarização direta ou o modelo de ruptura se ele estiver em ruptura. E se não estiver em ruptura, e também não estiver no modo direto, quer dizer, estiver nessa região aqui, o diodo Zener é um circuito aberto. Tudo bem? Bom, nós temos aqui então o modelo do diodo Zener. Que você tem um diodo ideal, uma queda de tensão vezes zero, e uma resistência diferencial RZ. Ok? E daqui nós tiramos que a tensão sobre o diodo Zener em função da corrente passa por ele é igual a VZ0 mais RZ e Z. E como é que a gente obtém esses parâmetros a partir do datasheet? Bom, eu vou mostrar aqui uma série de datasheets. O datasheet da Avishai, que ela produz uma série, uma família de diodos Zener com essa numeração, o N4728A ou o N4764A. Então eles são diodos Zener de silício, muito usados para estabilização ou ceifação, limitação de circuitos de limitação, ok? Com alta taxa, alta faixa de potência. Aqui o fabricante indica que a potência máxima que o diodo Zener pode dissipar, okay, é de 1 watts. O que seria a potência? Que pode ser dissipada pelo Zener é de 1 watts, ou seja, essa potência Zener deve ser menor ou igual a 1 watts, e sabendo que potência é igual a tensão vezes a corrente, e significa que, como a tensão é um valor positivo, que a corrente que vai passar pelo Zener tem que ser menor ou igual a 1 watts vírgula tensão de Zener. Ok? Então, só para pegar um exemplo, se VZ for 10 volts, isso significa que a corrente de Zener tem que ser menor do que 1 watt dividido por 10 volts, que é igual a 0,1 ampere ou 100 mA. Então, enquanto estiver nessa faixa até 100 mA, quando você garantir que não vai passar corrente maior que 100 mA pelo Zener, o fabricante diz que está dentro das especificações do diodo. Bom, e aqui nós temos aqui a família descrita em função do código referência do componente. Nós temos aqui os valores nominais de teste, quer dizer, por exemplo, um que é muito usado em circuitos eletrônicos para gerar regulação em torno de 5 volts, é esse N4733A, em que o fabricante indica uma tensão nominal de 5,1 volts sob a passagem de uma corrente de 49 mA. Então, nós temos aqui, como nós temos essa fórmula VZ igual a VZ0 mais RZ, de acordo com o datasheet, nós temos VZ igual a 5,1 volts
para a corrente de Zener em 49 mA, ou seja, 0,049 A, e a resistência de Zener diferencial de 7 ohms. Dessa fórmula de cá, nós tiramos que VZ0 é igual a VZ menos RZ IZ, que fica 5,1 menos 7 vezes 0,049, e colocado na calculadora, isso dá 4,757 volts. Então nós vimos aqui como obter os parâmetros do modelo a partir do datasheet. Nesse caso especificamente, o datasheet deu a corrente de teste, a tensão de Zener na constante de teste e a resistência dinâmica RZ de 7 ohms. Okay? Então fica fácil a gente obter assim o valor de VZ0. Então, com esses parâmetros, vamos fazer um pequeno projeto de um circuito de regulação de tensão, que você tem uma fonte de tensão, deixa eu colocar aqui em azul, a tensão da fonte, certo? A tensão da fonte, ela tem um valor nominal de 10 volts, mas ela pode variar de 1 volts. Okay? Quer dizer, em um momento ela pode estar com 9 volts, em outro momento ela pode estar com 11 volts. Que é uma situação bastante realista, principalmente se essas fontes elas não forem estabilizadas. Então nós temos aqui um circuito que você coloca uma resistência limitadora. Vou colocar aqui, por exemplo, 500 ohms. 470 ohms para ser um valor comercial. Mas aí depois vai ver que não é difícil a gente dimensionar essa resistência. Eu vou colocar aqui um diodo Zener. Pode ver que o diodo Zener está polarizado reversamente, ou seja, o cátodo tentando a tensão mais positiva. E esse circuito vai ser usado para ativar uma carga. Então tem uma corrente IL e uma resistência de carga RL. Okay? Então nós queremos, para todas as condições factíveis de carga, pelo menos foi especificado como capacidade de carga máxima, poder verificar como é que varia a tensão sobre o Zener, que é a mesma tensão que vai sendo aplicada sobre a carga. Ok? Bom, nós podemos aqui, para começo de avaliação, considerar que o Zener está em ruptura. Ok? E na condição de sem carga. O que significa? Bom, primeira ruptura. Nós temos aqui nosso diodo ideal. Eu vou inverter um pouco aqui a sequência, não faz diferença. Coloca a primeira resistência de Zener. E nós temos aqui a tensão VZ0. Ok? Bom, quais são os parâmetros desse? Temos aqui que a tensão do negativo é daqui para cá. Bom, o que nós temos aqui do modelo é que RZ é igual a... Vamos pegar o diodo N4733, que a gente acabou de olhar no datasheet. Esse é de 7 ohms. A tensão VZ0 é 4, deixa eu olhar aqui na calculadora, 4,757 volts. Ok? Esses são os parâmetros internos do nosso diodo Zener. Bom, para fins de análise, eu vou considerar primeiramente
RL igual a infinito. Ok? Ou seja, sem carga nenhuma. Para quê? A questão é a seguinte. Quando você vai projetar um circuito com o Zener, primeiro ele tem que ser capaz de manter uma tensão razoável sem carga e também ele não pode ultrapassar seu limite máximo de potência. Ok? Então, que seria o quê? Quando você não tem nenhuma carga, praticamente toda a corrente da fonte vai circular para o diodo Zener, o que vai gerar uma certa dissipação de calor. Então aqui, nessa situação com RL igual a infinito, nós vamos ter aqui que a tensão, que a corrente de Zener seria igual que a corrente dessa malha. Então nós temos as duas fontes. Eu vou pegar aqui o valor nominal da fonte, ou melhor, pegar o pior dos casos. VF igual a 11 volts. Então, nós temos aqui que a corrente de Zener seria 11 menos 4,757 dividido por 470 mais 7. Então, isso aqui nos dá uma corrente de Zener de 13,08 miliampere. Ok? Essa aqui é a nossa corrente de Zener. O que significa dizer que se por aqui, se pelo Zener vai passar em condição sem carga, uma corrente até 13,08 mA, então nós podemos considerar que a carga pode puxar até 13,08 mA, teoricamente, sem que o diodo saia da condição de ruptura. Ok? Ou que fique bem no limiar da condição de ruptura. Nessa condição aqui de corrente Zener, nós temos que a tensão sobre o Zener será de VZ0 mais RZ vezes IZ seria 4,84 volts. Ok? Então você deve até pensar, bom, mas se eu quero projetar esse dispositivo para operar nominalmente em torno de 5 volts, quer dizer, nessa condição de carga máxima, sua queda de tensão está 4,84 volts. Isso talvez nos faça pensar que possivelmente esse Zener não está bem dimensionado. Não o Zener, mas alguma coisa no circuito está bem dimensionada. Então vamos fazer o contrário. Mas de toda forma, nós vemos aqui, vamos voltar a essa questão da dimensão, mas primeiro vamos ver outra coisa. Quanto é que é a potência dissipada? Então a potência dissipada vezes Z nessas condições, 6,63 miliwatts. Ou seja, para um watts, que é o que o fabricante garante, condição de operação, então ele está muito tranquilo em relação à condição de carga. Então nós podemos ainda, temos um bom espaço para mexer em relação à potência. Isso quer dizer que se eu quiser aqui ter uma condição em que eu puxe, por exemplo, uma IL máxima sendo 100 mA, ok?
Para essa corrente IL máxima de 100 mA, o que a gente precisa ter? A gente precisa que o Zener seja capaz de fornecer essa corrente. Então, para dar conta dessa corrente máxima, eu vou agora redimensionar os componentes. Redimensionar significa nós chutamos o volume inicial para 470 tomos para esse resistor, mas nós podemos alterar conforme a nossa vontade. Então aqui, por exemplo, para suprir uma corrente máxima de 100 mA para carga, eu vou projetar o meu circuito com Zener de forma que ele tem uma queda de 5, bom, se o volume não é 5,1 volts, ok? Eu vou tentar dimensionar de forma que eu tenha uma corrente IZ igual a, digamos, 120 mA, de forma que se eu puxar até 100 mA para carga, ele sobra 20 mA para o diodo Zener, ou seja, ele vai ainda continuar na condição de ruptura. E eu tenho assim nessa condição também um VZ, nessa condição de passagem de corrente máxima por ele, de 5, vou colocar um pouco acima dos 5,1 volts, 5,2 volts. Deixa eu ver aqui uma coisa. Na verdade não tem muito como fixar esse VZ, porque esse modelo aqui, como eu já tenho o valor de Z, eu vou ter que usá-lo para encontrar o valor de VZ. Então, de toda forma aqui, eu nem preciso disso aqui para resolver esse problema. O que eu preciso fazer é usar diretamente essa fórmula que eu acabei de usar aqui. Então a corrente de Zener, nessa nossa condição, seria, no pior dos casos, 11 volts, menos 4,757, sobre a resistência, que eu quero dimensionar, R, mais 7. Ou seja, nós temos aqui que R é igual a 11 sobre o IZ, que eu vou ter, que é 0,120 ampere, menos 7 ohms. Então essa resistência R tem que ser igual a 45 ohms. Bom, o valor comercial mais próximo para essa resistência seria, nós temos dois possíveis, tá? 47 ohms ou 39 ohms. Como se eu colocar uma resistência R maior, pode ser, logicamente eu tenho que fazer o cálculo, que o resistor, a corrente vai ficar maior, eu vou colocar, a corrente pode ficar menor, e eu prefiro talvez uma corrente menor, mesmo que reduza um pouco a tensão, mas a gente sabe que no Zener uma grande variação de corrente não implica uma grande variação de tensão. Eu vou adotar como resistência R 47 ohms para esse projeto. Bom, com os 47 ohms, primeira coisa, a potência da resistência R, que eu vou escolher, os 47 seria a corrente vezes a resistência ao quadrado. Uma corrente vai passar por ela seria 120 mA, então 0,12 ao quadrado vezes a resistência 47. Então aqui nós temos 0,68 watts. Ou seja, você pode comprar no mercado uma resistência de 1 watts que ela dá conta do recado. Ok? Então aqui nós encontramos o valor da resistência e a sua especificação, 1 watts. Agora vamos ver
se a potência que vai ser dissipada pelo Zener não está fora da especificação dele. Então deixa eu fazer um pouco de espaço. Já encontramos aqui alguns valores. Então nós temos aqui IZ 0,12 A, ou seja, 120 mA. O VZ vai ser RZ0 mais RZ IZ nessas condições. Então nessas condições aqui, nós vamos ter aproximadamente 5,6 volts, e a potência do Zener seria a tensão vezes a corrente, (0,67 watts dissipada pelo Zener, e é menor que a especificação de 1 watts do N4733. Então nós já vimos que esse projeto ele é factível de ser da gente usar o N4733. Então assim a gente acaba dimensionando a resistência usada aqui na saída da fonte para limitar a corrente máxima pelo Zener quando você não tem carga. Agora nós vamos começar a analisar o mesmo circuito em condições de carga. Então vou desenhar aqui novamente a situação da fonte. Então nós temos aqui uma resistência de 47 ohms. E aqui agora nós vamos colocar uma carga. Okay? Nós temos aqui que a tensão de Zener, que vai ser igual a tensão sobre a carga, tá? VZ, nós temos aqui a corrente IZ, seria igual a 4,757 mais RZ vezes RZ, no caso é 7 ohms, mais 7 vezes IZ, o nosso modelo do diodo Zener. Como nós temos que a fonte VF ela é 10 volts, mais ou menos 1 volts, ok? Então, se a gente montar aqui a equação, por exemplo, vamos ver o efeito aqui sem a carga, com RL igual a infinito, significa que a tensão de Zener seria dada por isso de que nós temos aqui um circuito divisor positivo. Então nós temos que pelo circuito aqui dessa malha aqui, nós teremos que VF menos 47 IZ menos 7 IZ menos 4,757 igual a zero, ou seja, eu fiz esse giro aqui nessa primeira malha em que eu considerei a corrente Z nessa daqui. Okay? Então aqui nós tiramos que IZ seria igual a VF menos 4,757 dividido pela
Procurem 7 mais 7, 54 ohms. Essa aqui é a nossa corrente de Zener. Okay. E daqui nós tiramos que a tensão de Zener, usando essa fórmula, fica 4,757 mais 7 vezes IZ sobre 54. Okay? Então, o que nós temos aqui nessa fórmula é o seguinte: uma variação, um dVz em função de Vf, um dVz dVf, que seria a sensibilidade da tensão de Zener, tensão sobre o Zener, em função de um diferencial de Vf, isso seria 7 sobre 54. Ok? O que significa dizer que nós podemos aproximar isso aqui pelo seguinte, que uma pequena variação na tensão de Zener pode ser observada em decorrência da pequena variação da tensão da fonte, e seria aproximadamente dVz dVf para variações pequenas, que é igual a 7 sobre 54. Isso aqui seria volts por volts, tá? Que seja 7,54. 0,12. Então, para cada variação de 1 volt na tensão da fonte, nós vamos ter uma variação de 0,12 volts na tensão sobre o Zener. Então, nós podemos ver aqui que esse número indica uma das características da regulação é essa: uma grande variação ou uma variação na tensão da fonte, ela é minimizada no regulador, ou seja, essa capacidade de regulação aqui, ela deixa passar apenas 12% no movimento que nós teríamos na tensão da fonte. Ok? Bom, eu vou aproveitar esse circuito aqui. Só vou apagar um pouco esses cálculos para a segunda parte. Esse aqui foi sem condição de carga, tá bom? Se eu pegar agora e considerar a condição de resistência de carga diferente de infinito, ou seja, nós especificamos no começo que o IL é menor que 100 mA, ok? E como nós já colocamos a corrente dizendo aproximadamente 120 mA para RL igual a infinito, então, como é que eu verifico o impacto de uma variação da corrente L na tensão de Zener? Eu posso naturalmente analisar aqui duas malhas, encontrar a equação que vai dizer a tensão de Zener em função do IL, ou melhor, em função do RL, mas também eu posso fazer outra forma um pouco mais simplificada, que é o seguinte: olha, se o Zener está na região de ruptura, vocês concordam que esse potencial aqui, que é a tensão de Zener, é mais ou menos constante. Ok? E eu vou considerar o valor nominal que está lá no datasheet. Eu vou considerar que o Vz na ruptura fica mais ou menos a 5,1 volts. Ok? E a corrente IL vai ter que ser menor que 100 mA. Enquanto ocorrer isso, a gente praticamente vai assumir que a tensão sobre o Zener não vai mudar. Ou seja, quando eu tenho uma corrente L, se essa tensão é constante, praticamente essa corrente aqui por essa resistência,
ela vai se manter em 120 mA. Ou seja, vou apagar isso aqui só para ficar mais fácil. Essa corrente aqui, ela vai se manter em 120 mA. Ok? Então, eu vou pegar um caso, se IL for igual a, sei lá, 50 mA, eu posso assumir que a corrente de Zener, a corrente pelo resistor Zener, seria igual ao 120 mA menos os 50 mA que foram para a carga. Então, você pode perceber que a corrente de carga mais a corrente de Zener é igual a essa corrente de 120 mA. Ou seja, fica aproximadamente, fica 70 mA de corrente pelo Zener. Então nós podemos ver aqui que por essa fórmula de K, que VZ que é igual a 4,757 mais 7, eu vou agora trocar o IZ por essa fórmula aqui, em que eu vou deixar o IL claramente aqui com 50 mA. Então 7 vezes 0,12 menos IL. Ok? Então daqui nós tiramos também que o dVZ dIL é igual a 7. Ou seja, praticamente seria a resistência dinâmica do Zener. Okay? Então, se nós tivermos aqui um delta IL, ou melhor, se a corrente L ela variou em relação à sua condição nominal de 50 mA, aqui na verdade esse 7 é negativo, tá? Ou seja, quando aumenta a corrente L, diminui a tensão de Zener. Então delta IL igual a 50 mA, isso implica que o delta VZ vai ser de menos 0,35 volts. Ok? Então, como nós já tínhamos calculado anteriormente que a tensão de Zener é 5,6 volts nessa condição de corrente de 120 mA, então por esse cálculo aqui, a tensão de Zener ela vai cair de 5,6 para 5,25 volts. O que ainda deixa o Zener bem confortável na região de ruptura. Ok? Já que o VZ0 aqui nesse caso é 4,757. Tá bom? Então assim que você percebe que mesmo que haja uma puxada de carga maior, o Zener ele não vai sair da ruptura. Agora, se você colocar uma resistência de carga maior, então eu vou pegar aqui uma situação em que eu tenho aqui o mesmo circuito, e se eu aqui é o nosso diodo Zener, se eu coloco aqui uma resistência de carga RL tal que, digamos, ele puxa uma corrente de 200 mA, ok? Então, vou pegar aqui, nesse caso, aqui se eu estava supondo que a tensão nominal era 5,1 volts,
certo? Divide pelos 200 mA, nós teríamos que esse CRL é de 25, vou colocar aqui 25 ohms, para ficar um número mais arredondado. Ok? Então, se eu colocar um RL de 25 ohms no nosso diodo Zener, o que vai acontecer? Eu vou aqui, como os componentes foram projetados de forma a passar uma corrente de 120 mA pelo Zener no máximo, se eu puxar 200 mA pela carga, significaria que a corrente pelo Zener deveria ser subindo, já que foi projetado aqui para ter 120 mA vindo da fonte. Ok? Então, deveria subir aqui pelo Zener 80 mA. A questão é, o Zener não permite passagem de corrente assim, a não ser que ele fique em polarização direta. Só que para ele ficar em polarização direta, a tensão da fonte deveria ficar negativa, nesse caso. Então, não tem como ocorrer. Então, provavelmente aqui nessa situação, o diodo Zener vai ficar em polarização reversa. Vai sair da ruptura, mas vai continuar em polarização reversa. O que significa dizer que o Zener, você pode assumir até que ele é um circuito aberto. Ok? Então, a tensão aqui sobre a saída, eu vou continuar chamando aqui de VZ, ela seria VF vezes a resistência de 25 sobre 47 mais 25. Nós temos aqui apenas o divisor resistivo. Então, vou considerar aqui VF igual a 10 volts. Ou seja, 3,4722 volts seria a tensão sobre o Zener. Então, nós já vimos aqui que como essa tensão é menor que os 4,757 volts do VD0, então o diodo ideal do modelo do diodo Zener não estaria em condição. Ou seja, o diodo Zener não está mais na região de ruptura, e não estando mais na região de ruptura, você já não tem mais a capacidade de regulação que o Zener teria. Você pode perceber aqui que a tensão caiu para 3,47 volts e a gente esperava, o objetivo com o Zener era que a gente mantivesse regulado em 5 volts, em torno de 5 volts. Ok? Então, assim que a gente faz um projeto de um circuito regulador com Zener, é muito simples, utilizando apenas a resistência externa para limitar essa corrente máxima, e tendo que especificar a potência dessa resistência externa, mais a potência do diodo Zener, e verificar se você encontra no mercado o diodo Zener que atende àquela especificação de potência. No caso aqui, um N4733 atenderia a especificação para você fazer uso dele nesse tipo de problema de regulação. Bom, isso é um exemplo de uso de diodo Zener, mas vou dar aqui um outro caso, já com o ceifador, em que você teria aqui uma fonte, um sinal AC, por exemplo, em que você coloca aqui um resistor aqui para limitação de tensão, e você coloca aqui também dois diodos Zeners, um em polarização direta, ou um que possa ficar em modo direto e o outro que possa ficar em modo reverso. Vou colocá-los em série. Ok? Então, eu vou fazer aqui alguma aproximação, tá? Precisa aqui a tensão de saída, nós queremos. E vou considerar que VF é uma onda senoidal. Então, fazer uma análise puramente qualitativa. Então, VF seria uma forma de onda senoidal. Ok? E eu vou considerar que essa tensão VF é uma senoide de amplitude de 10 volts. Eu vou considerar aqui
esses dois Zeners, o que acontece? Os dois Zeners, quando estiver conduzindo, o outro só vai conduzir se estiver em modo contrário. Ou seja, se não estiver em modo de ruptura, o outro vai estar em modo de polarização direta. Eu só vou ter passagem aqui se os diodos Zeners estiverem em ruptura. Se um estiver em ruptura, o outro vai ter que estar em modo direto, em modo de polarização direta. Ok? Que são dois modos que permitem passagem de corrente. Você pode perceber aqui, pelo gráfico de resposta do Zener, polarização direta, parte positiva, tensão sobre o Zener, tensão Zener, corrente Zener, e ruptura. Então, na ruptura, que é esse modo aqui, nós temos passagem de corrente também. Bom, eu vou, de forma bem simplista, eu vou assumir que esses diodos são da mesmo modelo e que a tensão vezes zero de um deles é 5 volts e a tensão vezes zero dos dois é 5 volts e em polarização direta o VD0 é, digamos, 0,8 volts. Ok? Isso aqui é só para fim de exemplo. E a gente vai assumir nesse caso aqui, vai desprezar o efeito da resistência dinâmica. Então é só como o modo está conduzindo ou não está conduzindo. É o que acontece. Enquanto a tensão de entrada estiver entre menos 5,8 e mais 5,8 volts, o que acontece? Nenhum dos dois diodos irá conduzir, quer seja de modo direto ou modo reverso. Você pode fazer uma análise e rapidamente chegar a essa conclusão. Então o que acontece? Nesses intervalos aqui, se eles não conduzem, eu não tenho essa corrente aqui, que é zero. E se eu não tenho condução e essa corrente é zero, significa que a tensão da fonte passa completamente para a saída. Ok? E já quando existe condução de um deles, se um deles entrar em ruptura, o outro tem que entrar em modo direto para ter condução. Então nós temos, seria essa situação que a tensão de entrada fica acima ou fora da faixa de 5,1 volts, nós especificamos aqui. Então o que acontece? Nessa situação, o diodo Zener tenta segurar a tensão sobre ele. Se nós estamos assumindo, então desprezando o efeito da resistência dinâmica, então praticamente são esses potenciais VZ0 e VD0 que vão aparecer na saída. Então nós vamos ter aqui, ó, tensão saída ceifada nesse limiar aqui. Ok? Então, nós temos aqui uma situação no circuito em que essa tensão de fonte pode ser uma tensão fornecida por algum circuito externo para o equipamento e que você quer limitar os valores máximos dessa tensão de entrada no equipamento para minimizar a chance de dano do equipamento, porque possivelmente o circuito vai processar esse sinal. Ele tem limitações em relação à faixa dessa tensão de entrada. Ok? Então, esse aqui é um exemplo de uso de diodo Zener como ceifador. A gente pode perceber que quando, no caso aqui, por exemplo, dessa faixa positiva, ok? Esse diodo Zener, como a tensão aqui é positiva, então esse diodo Zener aqui deve estar em modo ruptura, então nós vamos ter aqui o VZ0 aparecendo sobre ele 5 volts. E esse diodo Zener aqui de baixo está em modo polarização direta, então nós vamos ter aqui uma queda de tensão 0,8 volts. Então nós temos aqui que entre esses dois potenciais você tem 5,8 volts de tensão que acontece aqui. Já nesse modo de cálculo, ao contrário, esse diodo de baixo aqui vai estar em ruptura e o diodo de cima vai estar em polarização direta. Ok? Então é isso, pessoal.